Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Arielle, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha chegada nos Estados Unidos. Como foi, como que aconteceu, o que aconteceu no avião, como foi, eu vou contar aqui tudo pra vocês. Tô com a mesma roupa do último vídeo porque eu tô gravando agora, gravei agora há pouco tempo atrás e aí já tô gravando esse agora. Eu não anotei nada sobre isso, vou tentar explicar pra vocês aqui de mão aberta como tudo aconteceu. E vamos lá. A minha saída do Brasil, saí da minha casa do interior, que eu moro lá no litoral do Ceará, de Joca de Jericoacoara, não sei se vocês conhecem. Mas eu saí de lá, de Joca de Jericoacoara, pro aeroporto, que são 4 horas. Só que eu fui uns 2, 3 dias antes pra Fortaleza, fui com meus pais me levaram, foi meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente saiu numa sexta, sábado, o meu embarque era numa terça, se eu não me engano, segunda, terça, eu não lembro exato. Mas foi meu pai, minha mãe e minha irmã comigo. Aí a gente ficou na casa da minha tia e aí eu aproveitei pra comprar algumas coisas em Fortaleza, que, enfim, pra levar ainda. Enfim, aproveitei os últimos dias em Fortaleza, vi umas pessoas importantes também lá, que eu queria ver antes de viajar. E aí meus pais me levaram pro aeroporto junto com a minha irmã, me despedi deles. Eu não tive nenhum momento de choro, podemos dizer. Meu pai e minha mãe chorou, não sei se minha irmã chorou. Mas eu me achei bem forte. Eu sabia o que eu tava, assim, onde que eu tava entrando. Eu sempre fui muito determinada e eu sempre fui muito desapegada, principalmente a coisas materiais. E eu também entendo sobre a questão de estar longe das pessoas. Então acho que por isso que eu não fui afetada tanto assim. Mas aí embarquei e aí eu ia encontrar com várias meninas da mesma agência que tem o embarque no mesmo dia, né? Que a gente embarca várias meninas no mesmo dia, em São Paulo, que era onde eu ia fazer conexão. Então lá eu acho que tinham 6 meninas lá, tipo assim, meninas de Brasília, de Fortaleza, enfim, do Brasil, fez a conexão em São Paulo. E aí a gente ia fazer conexão, fez conexão também na Colômbia e depois a gente foi pra Nova York. A gente desceu, na verdade, no aeroporto de New Jersey, Newark. E aí que é perto do hotel que a gente ficou. Aí eu encontrei com as meninas em São Paulo. O meu tempo de escala em São Paulo foi bem curto. Então eu tive que correr para poder ir para o embarque internacional. Tive que fazer todo o raio-x novamente, porque é mudança de doméstico para internacional. Então eu tive que fazer o raio-x novamente. E geralmente, embarque internacional, eles são bem mais críticos, né? Bem mais rígidos. Eu joguei minha garrafinha fora, fiquei sem água, mas o voo ofereceu água, alimentação, foi bem bom esse voo pra Colômbia. Mas teve um voo que que a gente teve, acho que foi da Colômbia pra Nova York. Não teve água, nada, tipo, vocês não ofereciam nada. Acho que se pedisse água, assim, eles davam de graça, mas tudo era pago, então, tipo, eu não gastei nada com isso, eu dormi o voo inteiro. Mas eu encontrei com as meninas em São Paulo, a gente fez registro, a gente já tava com um grupo, né, no WhatsApp, e aí a gente fez a mesma escala na Colômbia. Só uma menina que ficou na Colômbia pra pegar um voo mais tarde, ela não pegou o mesmo voo que a gente pra ir, acho que a gente foi em 5, mais ou menos. E aí a gente chegou no aeroporto tudo junto. Teve uma amiga que tava com a gente, que a mala dela ficou na Colômbia. Tipo, acho que ela tinha que. Não tava o despacho dela até Nova York. E aí ela foi falar. A sorte dela é que o inglês dela era muito bom. Então ela falou lá com a moça, tentou ajudar e tal. Eu sei que acho que ela pagou $100 pra mala dela chegar já na casa da família dela. E eu sei que no final deu tudo certo, mas aconteceu esse probleminha com a mala de uma amiguinha nossa. Minha mala quebrou no meio do caminho, ela não ficava mais em pé, quebrou o suporte dela, que era de 2 rodinhas só. E a gente ficou um total de umas 4 horas, 6 horas, 4 horas no aeroporto, esperando juntar mais meninas para pegar o ônibus que estava definido para tal hora. E a gente morrendo de fome. E a gente teve uma sorte que os policiais lá do aeroporto estavam fazendo não sei, um brunch. Tava cheio de sanduíche, snack, chips de batata, refrigerante. E aí era à vontade. E a gente foi lá e, tipo assim, foi basicamente o nosso almoço, porque a gente não teve a refeição no voo.
foi nosso almoço e janta. E aí a gente ficou comendo lá, sentada no chão do aeroporto, carregando o celular lá no aeroporto, andando no aeroporto, fazendo até decidirem, vamos pegar o ônibus pra ir, que a gente pegou um ônibus. Isso foi um saco, porque a gente teve que esperar muita gente. E as meninas totalmente de outros países, e o meu inglês era uma bosta. Não entendia nada, não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Mas eu sei que eu tava com as meninas do Brasil. Chegamos Foi umas 2 horas do aeroporto pro hotel. Chegamos lá, já era tipo 9 da noite. Todo mundo já tinha comido, que tem um jantar quando a gente chega. Algumas meninas tinham chegado de manhã, já tinham conhecido Nova York, já tinham ido passear. E a gente chegou só à noite. Eu cheguei com muita fome ainda. A gente foi se juntar nas mesas de cada estado. Então já me dividi das meninas que eu tava vindo. Porque eu ia pro Texas na época. E aí a maioria das meninas vinha pra Califórnia, eu tô na Califórnia agora. E pra outros estados, enfim. E aí eu fiquei numa mesa com pessoas desconhecidas que não falavam o meu idioma e o meu inglês ainda era uma bosta. E aí teve as brincadeiras lá que a gente fez, mas eu comi o resto da pizza, que tinha pizza e salada. Comi e foi isso. Cheguei no quarto pra tomar um banho. Não tinha toalha. Duas meninas, que eram 3, né? Ficavam 3 meninas no quarto. As 2 meninas que tinham chegado antes, uma da Alemanha e outra da África do Sul, usaram todas as toalhas, as 3 toalhas, usaram a minha toalha. Foram pra piscina e usaram a toalha, tipo, foda-se a outra ao pé, né? Que ia chegar. E eu sei que eu fiquei muito puta, porque, tipo, uma coisa que brasileiro fica puta é dormir, porra, sem tomar banho. Mas eu não dormi sem tomar banho. Elas deixaram uma toalha de rosto, eu me virei com essa toalha de rosto, me sequei, eu falei, vai ser isso. Tomei um banhozinho quente, deu tudo certo, dormi. No dia seguinte a gente tinha que acordar muito cedo. Só que aí a gente não tava conseguindo dormir, tava muito cansada. Aí saí, me encontrei com as meninas lá no hall do hotel. A gente ficou conversando lá e tudo mais. E eu sei que a gente foi dormir umas 2 horas da manhã. E aí a gente tinha que acordar às 6, 7 horas da manhã pra tomar café e ir pro tour de Nova York. E a previsão, até então, era que ia fazer sol. Mas, pra minha sorte, passou o dia inteiro chovendo. E eu tava sem muita roupa de frio. Tipo, vim do Brasil, do calor do Ceará, né, pra ir pra Nova York. Então, tipo, eu não tinha roupa de frio. Eu tava com casaco e aí eu tive que emprestar pra minha amiga o meu outro casaco, porque a mala dela extraviou e ela tava sem nada, na verdade. Tipo assim, sem roupa. Ela ficou sem mala. A mala é grande, ela tava só com uma malinha pequena que não tinha quase nada dentro. E aí, enfim, chuva. As fotos ficaram mais ou menos, porque o cabelo molhou tudo. Meu cabelo na época tava um pouco maior que isso aqui. E aí, enfim, chuva o dia inteiro. Comemos, né? Tipo assim, foi ok a alimentação, a gente que pagava a própria alimentação. Conhecemos os parques, mas o problema maior mesmo foi a chuva. Voltamos muito tarde, chegamos com fome, não tinha janta, a gente tinha que se virar. E aí a gente pediu eu e as meninas brasileiras, a gente pediu acho que foi não sei se foi do Burger King ou não sei, foi um fast food que a gente pediu, muito caro, a gente pagou. E a gente tava convertendo, claro, tipo, cara, eu nunca paguei tão caro num sanduíche. Acho que foi, tipo assim, saiu R$ 80 cada uma, um sanduíche basiquinho, assim. E a porra do entregador foi pra outro hotel. Ele tava em outro hotel, eu tô aqui na entrada, viu? E a gente, não, você não tá. Ele, sim, eu tô. E eu, não, a gente tá aqui fora, você não tá. Ele mandou uma foto, não. Ele tava em outro hotel. Acabou que a gente ficou sem comida, sem dinheiro. E foi isso, a gente foi dormir com fome. E aí, no outro dia, a gente já tinha que acordar muito cedo. O meu carro que ia sair pro aeroporto, que dependia da hora que você ia do voo, né? E do aeroporto que você ia. Eu tive que sair 3 horas, 3h30 do aeroporto, o carro que eu tava saindo, então eu acordei 3 horas, me arrumei e fui pro aeroporto com as outras meninas. Teve uma amiga minha no aeroporto que a mala dela passou do peso e ela tentando tirar as coisas, e aí a gente teve que deixar ela pra trás, porque o nosso voo já tava... A gente tinha que ir, e aí eu sei que no final deu tudo certo, eu consegui mandar mensagem pra ela, no final deu tudo certo. Mas aí fui, e aí eu tava muito cansada, e aí eu fui pro meu... que a gente ia pra família, né? E aí fui pro meu portão de embarque que tava lá no aplicativo. E aí cheguei, eu falei, eu vou dar um cochilo. Daqui a pouco eu acordo e vou. Eu acordei, olhei pra tela. Eu acordei porque chegou 2 pessoas conversando muito alto.
Olhei pra tela, meu portão de embarque tinha mudado. E eu falei, não, mano, isso não tá acontecendo comigo. E eu tava sozinha já. E aí eu falei, mano, como que eu vou perguntar onde que é o meu portão de embarque sem falar inglês direito? Eu sei que eu fui lá no balcão onde tava lá da frente. E eu falei, olha, tipo assim, né? Tentei explicar com o meu inglês básico. Falei, olha, o meu portão mudou, era aqui, agora é aqui, eu não sei como que ir. Como que eu vou? Aí ele explicando, então, você vai ter que voltar, fazer um U no aeroporto, ele desenhando lá. Fazer um U no aeroporto, pegar um ônibus, o ônibus tal pro portão A, que eu acho que o meu tinha mudado pro portão A, não sei em qual que eu tava mais também. E você vai ter que pegar um ônibus pra lá e você vai caçar o seu portão de embarque. Aí eu, você pode repetir de novo, porque eu... Aí ele, tá, você vai voltar, pegar um ônibus. Eu falei, tá bom, beleza, muito obrigada. Corri. Aí, era só ele ter dito, né, segue as placas. Aí eu fui seguindo as placas pro portão A. E fui, fiz o U, que ele explicou no aeroporto, e aí com pouco já tinha um já. Ônibus saindo, ônibus A, ônibus, tipo assim, como é o nome? Não é embarque, portão de embarque. Terminal. Terminal A, terminal A, terminal A, terminal B. Aí descia uma escadinha, pegava o ônibus. E aí eu falei, meu Deus, esse ônibus só vai quando encher. Só tinha eu e outra pessoa. Aí esperamos 5 minutinhos, aí o ônibus saiu só com nós dois mesmo. E aí fui lá pra esse portão, realmente pro terminal que eu tinha que estar. Procurei, me sentei, embarquei. Gente, eu tava com muito sono. Eu comprei uma comida no aeroporto, comi e fui pra família. Cheguei no Texas. Aí a família, na verdade, só quem foi me buscar foi a mãe com o bebê. Não foi uma recepção muito calorosa. Ela ia só me... Enfim. Fui. E aí a minha mala extraviou. E aí tive que ir lá no gabinete da companhia informar que a mala tinha extraviado pra eles mandarem pra minha casa, né? Enfim, eu sei que deu tudo certo. A mãe veio de encontro a mim, a Rochimon. A gente foi pro carro e fomos pra casa. Aí no meio do caminho ela perguntou se eu tava com fome, eu falei que sim. No meio do caminho a gente comprou um hambúrguer. E aí fomos pra casa, cheguei em casa, era só ela mesma que tava em casa com o bebê. Ela falou, você pode descansar, eu fui, tomei um banho, descansei. Ela tem comida aqui na geladeira, você pode ficar à vontade e tal. E aí foi isso. Aí eu fui dormir, isso era uma sexta, quinta, sexta. Fui dormir, aí... Eu não sei, eu sei que teve um dia que a Nani veio, a babá deles, tinha ido. Aí eu tive, né, passei um tempo com ela pra entender como tava acontecendo, pra quando eu fosse trabalhar. Que eu ia cuidar do bebê, basicamente, do bebê de 3 meses, 2, 3 meses. E foi isso. A minha experiência de embarque e chegada não foi muito boa, não considero que tenha sido muito boa, porque eu cheguei muito tarde em Nova York, aproveitei pouco Nova York, choveu em Nova York, passei frio, passei fome. E fui pra família, não achei que eu tive uma boa recepção, não teve nada assim de demais no meu quarto. Meu quarto era muito aconchegante, mas eu não tive uma recepção assim que eu achei que eu deveria ter, que muitas au pairs têm, que eu acho muito legal. E pra realmente você, não é se você se sentir em casa, mas você se sentir mais à vontade, se sentir acolhida, se sentir confortável de fazer as coisas. Eu passei um mês na minha primeira família e eu não me sentia confortável nem pra cozinhar, nem pra ir na cozinha cozinhar. Eu comia. Geralmente eles tinham comida pronta, né? Eu comia, tipo assim, eu não me sentia confortável de sair e ir lá cozinhar. Só teve um dia que eu cozinhei, tipo assim, mas sempre muito desconfortável. Eu não consegui me adaptar muito na primeira família, eu fazia tudo possível, né? Mas eu não consegui me adaptar nesse sentido de se sentir confortável na casa. Mas foi isso. Meu primeiro momento não achei que foi muito bom, muito legal, até porque, né, teve muitos baixos do que altos, muitas coisas consideradas ruins. Mas deu tudo certo, cheguei nos Estados Unidos, cheguei bem, deu tudo certo, passei na imigração, foi tipo super rápido também. E foi isso, deu tudo certo, cheguei aqui nos Estados Unidos e tô seguindo o intercâmbio. Se vocês tiverem alguma dúvida de que eu não falei aqui, qual a parte do processo até chegar aqui, pergunta aqui que eu respondo também nos comentários. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal. E é isso. Eu acho que eu tô com pouca expressão facial, não tô entendendo, tipo, eu não sorrio muito. Então, gente, é isso. Até a próxima e valeu!